dia aos irmãos, um feliz sábado para todos. Que Deus abençoe vocês, os nossos amigos que estão nos visitando. Né? Hoje estou feliz, a minha mãe veio lá do Paraná com uma amiga nossa, irmã da igreja também lá. E sejam bem-vindos todos que também estão aqui nos visitando, tá bom? Vamos então dar início com o hino de número 14. Jubilosos te adoramos. Feliz sábado, irmãos. Deus abençoe a todos vocês que estão aqui na casa do nosso Deus. Também nossos irmãos que estão assistindo pela internet. Agora nós vamos continuar nosso louvor com o hino número 31. Sublime amor. Maior do mar.
dos Reis, 73. Convido aqueles que puderem se ajoelhar para falarmos ao nosso Deus. Querido Senhor, queremos te agradecer por estarmos aqui na tua casa, na companhia do Espírito Santo e também dos nossos irmãos, dos nossos amigos. O Senhor tem cuidado da gente, cuidado dos nossos queridos. Sabemos que ainda tem pessoas, irmãos, amigos sofrendo com causa do pecado, né? Talvez com o Covid, talvez um câncer, talvez um desemprego, enfim. São tantas coisas ruins também que esse mundo provê, né? Mas sabemos que tudo está no teu controle. O Senhor é perfeito. Obrigado por cuidar de nós. Obrigado por estarmos aqui na tua casa para prestar um culto de adoração a Ti. Por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Lembrando que nós somos trapos de imundícia, como diz a Tua palavra. Mas mesmo assim, o Senhor cuida de nós. O Senhor ouve a nossa oração. Então, nesse momento, queremos pedir o perdão, ó Deus, dos nossos pecados, dos nossos erros. Que esse culto seja um culto de adoração a Ti, que o Senhor aceite esse culto. Amém. Abençoe a todos que aqui estão, segundo a Tua vontade. São bênçãos, ó Deus, que te pedimos e te agradecemos, desde já. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Ouve-nos, Senhor.
Rocker Adrian Eustáquio Medina é um empresário comerciante de sucesso e se dedica à venda de produtos de necessidade básica. Rocker é um rapaz muito alegre. Gosta de se aventurar nas boas oportunidades que a vida possa lhe brindar, especialmente tratando-se de uma boa jovem. Certa manhã, sua mãe e sua irmã, Maria Medina, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Porvenir, fizeram um convite especial para o Rocker. Filho, vamos à igreja, vai ter uma reunião no grupo pequeno. Vamos para assim aprender mais de Deus e estar mais perto dele. Vocês sabem que eu não gosto de igreja. Eu gosto da minha música, de dançar. Quem sabe um dia, mas por hora não. Talvez depois. Quando o primo dele soube o que tinha acontecido com o convite, ele tentou convidá-lo mais uma vez, mas dessa vez por um motivo diferente. Eu soube que a sua mãe e a sua irmã te convidaram para uma reunião na igreja. Eu imagino que você vai, não é? Você sabe que eu não gosto da igreja, porque eu sou jovem, gosto de me divertir, gosto de música. Olha, eu não vou mentir, talvez para depois, mas por hora não. Roger está perdendo uma grande oportunidade. Sabe o que tem na igreja? Tem muitas meninas bonitas, Roger. Muitas. Ah, é mesmo? Você está procurando uma esposa para se casar? Quem sabe lá você encontra. Essa pode ser a sua oportunidade de ouro. Mas e aí, o que você me diz? Só assim ele aceitou ir à semana de oração, de modo que participou. Mas ele ainda não imaginava o que iria acontecer nessa tarde de programação. Os filhos eram perversos e abusavam muito dos israelitas. Então Deus chama esse rapaz judeu e o envia para pregar em Nínive, a cidade inimiga. E hoje quem sabe você entrou aqui e talvez você esteja exatamente como aquele rapaz. Talvez Deus esteja te chamando, mas você está rejeitando e não quer fazer o que ele quer que você faça. Roger, eu não disse que havia meninas bonitas na igreja? Eu percebi que muitas choraram. Gostou de alguma delas? Sim, eu me encantei muito por uma pessoa. E qual é o nome dela? Quem é? Eu me encantei por Jesus. Uau! Que interessante. Isso é muito bom. É muito bom. Então, Roger participou fielmente de cada noite daquela semana de oração e não se afastou mais da igreja. Ele estudou a Bíblia e tomou a decisão de se batizar. Uma vez batizado, ele começou a sua vida como adventista, cumprindo as normas e serviços da igreja, sendo fiel nos seus dízimos e ofertas. A loja dele, que agora fecha aos sábados, tem um grande movimento aos domingos, servindo de testemunha para seus vizinhos comerciantes. Hoje, ele agradece a Deus pelo plano maravilhoso que ele tinha para a vida dele. Atualmente, Rocker tem uma linda família, sua amada esposa Magali e seus 2 filhos, Jealous e Kevin, que desfrutam de uma educação religiosa baseada nos princípios divinos. Rocker é um ancião de igreja muito ativo. Ele ajuda na coordenação dos programas da igreja todos os sábados. Por conta do seu esforço e dedicação, todos os departamentos participam da adoração a Deus em cada reunião realizada na Igreja de Porvenir. Sua igreja é uma igreja reavivada em todos os sentidos. Provai e vede. E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe.
Feliz sábado a todos. Vamos orar? Oremos. Santo Deus, grandioso Pai, aqui estão um pouquinho dos teus filhos reunidos. Nós queremos te agradecer por estarmos aqui. Abençoa, Pai, o teu povo, onde eles estiverem. Abençoa, Senhor, os dizimistas, os ofertantes. E cada um aqui também, e eu também, Senhor, quero entregar o coração a Ti. Amém. Nessa salva. Abençoa e que essa oferta, esse dízimo seja para a pregação do Teu reino, Senhor. Amém. Tudo isso te pedimos e te agradecemos, a Deus, em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Você é alguém obediente? Saiba que a obediência é uma forma de te proteger. E a Bíblia nos conta uma história muito legal sobre a Torre de Babel. Depois do dilúvio, a terra ficou cheia novamente de homens muito maus. Eles pensaram o seguinte: se a terra for destruída novamente por água, nós iremos morrer. Então vamos construir uma torre bem enorme e assim estaremos protegidos. Mas Deus já havia dito que a terra não seria novamente destruída por águas. Deus havia dado o arco-íris da promessa, e a promessa de Deus é sempre verdadeira. Mas aqueles homens não se importaram com isso. Eles não acreditaram nessa promessa e começaram a construir a sua torre. Foram construindo e construindo. Mas com o passar do tempo, algo muito interessante aconteceu. Deus resolveu confundir a língua daqueles homens. E eles começaram a não entender nada do que o outro estava falando. Quando um pedia um martelo, o outro trazia um prego. Quando um pedia uma serra, o outro trazia uma chave de fenda. Ninguém entendia nada do que estava acontecendo. E a construção teve que ser interrompida. Sabem, crianças, Deus sempre nos pede algumas coisas. E na Bíblia nós podemos entender qual é a vontade de Deus. E você precisa entender essa vontade, ainda que seja muito pequeno. Deus sempre quer o melhor para a nossa
e nós precisamos obedecer o que ele nos pede. Na Bíblia, em Isaías 66, verso 18, diz: pois eu sei o que elas fazem e o que elas pensam. Eu virei para juntar todas as nações e todos os povos. Eles virão e verão o brilho da minha glória. As línguas foram confundidas e assim surgiram muitas línguas espalhadas pelo mundo inteiro. Mas um dia, quando Jesus voltar, nós seremos um só povo e falaremos uma só língua. Vamos orar? Bondoso Deus, nós queremos fazer a Tua vontade. Sabemos que o Senhor sabe o que é melhor para nós. Nos abençoe, nós oramos em nome de Jesus. Amém. As mulheres compõem 52% da população mundial, portanto, não são minoria. Mas ainda assim sofrem com falta de respeito aos seus direitos. Como mudar esse quadro? Ame ao próximo como a você mesmo. Mude sua maneira de pensar. Na família de Cristo, todos são iguais. Bom dia, irmãos. Feliz sábado a todos. Eu já estava com saudade de vocês. É sério mesmo, não estou brincando não. Mas antes de nós começarmos, eu tenho alguns recados. Vocês já conhecem esse material aqui, não? Sim ou não? Esse aqui é o livro missionário deste ano, de 2021. Escrito pelo pastor Mark Phillips. Então, se você quer participar do Impacto de Esperança que vai acontecer agora nesse segundo semestre, procure aqui o irmão Pedro e também o Michel, tá bom? E aí ele vai te dar mais detalhes. Programe-se, faça um investimento, porque isso aqui pode salvar e mudar a vida de alguém, tá bom? Outra coisa que eu quero dizer é que eu estou muito feliz, porque é o primeiro sábado que eu venho aqui que eu vejo a igreja com essa quantidade de pessoas. Acredito que a vacina tem nos dado uma luz no fim do túnel, depois de tanto sofrimento. Eu quero agora de coração agradecer a essa igreja que orou pela minha irmã. E eu quero dizer para vocês que na próxima segunda, se tudo der certo, ela vai para casa, para a honra e glória de Deus. Tá bom? E eu quero dizer para você que está em casa e para você que está aqui presente, que amanhã, às 19 horas, temos um culto de adoração e louvor a Deus. Então você também faça plano de estar aqui. Você que nos assiste pelas redes sociais, venha também aos domingos e quartas-feiras. Nas quartas, às 20 horas. Nós também precisamos buscar a Deus em oração. Sei que essa igreja é uma igreja de oração, porque muitos milagres têm acontecido. Eu tenho visto e acompanhado pelo grupo do WhatsApp irmãos que têm internado e ficado vários dias na UTI, e a gente vê pelo poder da oração Deus agindo e fazendo milagres. Sei que essa igreja é uma igreja de oração, mas na quarta-feira vamos vir e juntos orarmos ao nosso Deus aqui também na casa do Senhor, tá bom? Faça planos de não faltar em nenhum culto, que quanto mais nos reunirmos, mais forte o fogo do Espírito Santo estará sobre nós. Porque você sabe que um tição tirado do fogo, ele apaga, tá certo? Mas então vamos lá. Quero contar a você, abrir a sua Bíblia, do Evangelho de João, no capítulo 8. Evangelho de João, no capítulo 8. E antes de lermos, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus,
gratos te somos pelo privilégio da vida, por tudo que o Senhor tem feito, por milagres que o Senhor tem realizado em nosso meio. Por favor, Pai de amor, somos gratos, continue cuidando de nós, e assim nós possamos reconhecer e sermos gratos a Ti e adorá-lo em espírito e em verdade. Nesse dia, que a Tua palavra seja aberta, e que acima de tudo, fale ao nosso coração, é o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje o nosso tema é verdade, ou seja, a verdade e a estratégia do inimigo para derrubar esta verdade. Eu sei que você sabe o que é essa verdade. Eu sei também que nós, diante da situação e da realidade que vivemos, muitas coisas têm sido propagadas e depois nós descobrimos que são mentiras. Muitas coisas são faladas no nosso meio, no nosso dia a dia, e que depois nós identificamos e descobrimos que nem tudo que falam são verdades. E aí essas mentiras têm sido propagadas com tanta veemência que acaba tendo um som de verdade. E a gente vê muitas pessoas sendo iludidas e acreditando nessas mentiras. E eu e você, não sei como tem postado diante de tudo isso, mas eu queria que você pensasse o seguinte: quando alguém chega e fala para você uma coisa, e você, por amizade, por apego a essa pessoa, acredita naquilo que ela fala, e às vezes até continua falando e passa para frente porque você gostou do que ela falou, mas depois você descobre que ela mentiu para você. Como você se sentiria? Você ficaria magoado. Você ficaria... Muitos falariam, eu fiquei com cara de trouxa, né? Porque fui enganado. Mas é assim que às vezes nós sentimos quando somos enganados. Muitas vezes nós somos iludidos e é impossível saber, ou seja, é possível saber então qual é a verdade, onde nós vivemos em um mundo em que a verdade é relativa, onde as pessoas dizem que a verdade não há, ou seja, que não há uma verdade absoluta. Inclusive, nós, não sei quantos de vocês viram um tempo atrás aí, um pastor dizendo que a gente precisava atualizar a Bíblia, para que a gente, porque através da Bíblia a gente não mais conseguiria pregar a verdade absoluta. E a gente vê até pastores falando isso. Mas eu quero dizer para você que diante de tudo isso, eu ainda continuo afirmando que há sim uma verdade absoluta. E essa verdade pode mudar a minha e a sua vida. E essa verdade pode mudar e transformar a vida das pessoas ao longo do tempo. Mas uma coisa que é tão terrível para mim e para você é que o pecado e os seus efeitos nos separaram de Deus. E Isaías 59, verso 2 diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, e que os nossos pecados encobrem o rosto de Deus sobre nós, para que nós não o ouçamos. E quando eu leio esse verso do profeta Isaías, eu realmente percebo que isso cumpre nas nossas vidas. Porque muitas vezes Deus fala conosco e nós fazemos de conta que não ouvimos, ou talvez nem ouvimos mesmo. Mas Deus, apesar de ter sido rompido o nosso relacionamento com Ele através do pecado que Adão e Eva cometeram lá no Éden, Ele fez tudo para que essa separação fosse de volta reconciliada. E isso levou o homem a se tornar, então, depois dessa quebra de relacionamento com Deus, a se tornar escravo do pecado e viver sob, ou seja, por baixo da influência do inimigo. Não que talvez nós queiramos ser influenciados, mas porque nós temos a natureza pecaminosa que herdamos de Adão e Eva, e com isso temos a tendência mais para o mal do que talvez para praticarmos o bem. O próprio Paulo dizia que aquilo que ele queria fazer, ele não fazia, mas aquilo que ele
que ele não queria, era isso que ele fazia. Ou seja, para mostrar que às vezes nós fazemos coisas ruins mesmo sem querer, mas porque essa é a nossa tendência. E muitas vezes nós, talvez, alimentamos mais a nossa natureza pecaminosa do que a natureza espiritual que também temos. Vocês já repararam que é muito difícil quando nós precisamos praticar algo que é bom para nós? Nós às vezes praticamos vários dias até pegarmos aquele hábito. E uma coisa ruim, se você praticar uma vez, o tanto que é difícil você abandonar, parece que aquilo impregna em nós e não conseguimos livrar daquilo. E mesmo que você aprenda a criar um bom hábito, se você às vezes negligenciar um dia sequer, a dificuldade de você retomar a prática dele, porque nós temos em nós essa influência para o mal por causa da nossa natureza pecaminosa. E a nossa maior busca, hoje, a maior busca das pessoas é por libertação do pecado, de todos os seus efeitos, que nós sofremos consequências terríveis, e a libertação do mal, do sofrimento, das doenças, da injustiça, do medo e também do pecado. E a Bíblia nos ensina que só a verdade pode nos libertar. Por isso que eu disse para você que a verdade, ela pode transformar a nossa vida. E hoje em dia, muitas igrejas modernas que nós vemos por aí, estão prometendo libertação através de atos de oferta. Você doa e Deus vai te libertar. Outras através de desafios, outras por campanhas de oração e fazem campanha disso, fazem campanhas daquilo, outras fazem através de exorcismo, como nós vemos alguns aí por sessão de descarrego, e um estilo de culto voltado também para shows, e ele diz que esses cultos são mover do Espírito. E outros têm até ministério de dança, e dançam sobre ritmos mundanos, só porque a letra fala de Jesus. E eu quero dizer para você que eu tive a oportunidade de ir em São Paulo e visitar 3 religiões diferentes. E cada uma delas eu vi algo bem particular e totalmente diferente daquilo que a gente crê. Estive lá no Templo de Salomão, onde foi gastados mais de 600 milhões para ser construído. Eu achei interessante a reverência que eles têm lá. Se você chegar a conversar ou cochichar do lado, uma pessoa chega em você e fala: irmão, por favor, nós estamos na presença de Deus. Aquilo me chamou a atenção, apesar de todo o versículo na Bíblia que leram falaram de dinheiro. Depois nós visitamos ali um centro espírita, na linhagem de Allan Kardec. E tudo que nós perguntava, o presidente ali do centro respondia de acordo com o Evangelho segundo Allan Kardec. Mas, até aí tudo bem. Mas nós assustamos na hora, porque ele falou assim: né, Maurão? E o Maurão a gente não viu entrar na sala, mas estava sentado lá atrás. E aí todo mundo olhou e aí a gente caiu na risada, né? Porque mesmo que a gente confie em Deus, até o momento que a gente tem medo. E a gente não sabe, que a gente está lá no terreno que a gente não sabe o que acontece. Mas o Maurão não era nenhum espírito, nenhuma entidade, né? Era um ser humano que estava dentro. E ele até riu com a gente quando a gente assustou e olhou para trás. E o outro lugar que nós fomos foi a igreja Rio Som, né? E ali lá foi o lugar que eu mais me senti bem. Aí depois o pastor nosso professor ainda perguntou: qual é o lugar que vocês mais gostaram? Eu falei: que dia que a gente vai pedir a transferência lá para a igreja Rio Som? Não estou dizendo que lá eles têm a verdade, mas se lá foi o lugar que pegou a Bíblia e fez um sermão, parecia que era um adventista que estava pregando. Porque eles usavam a Bíblia. Apesar do louvor ser exatamente como fosse um show, né? Só que a gente via as pessoas cantando ali, adorando a Deus com a alma. Choravam porque louvavam e adoravam a Deus.
E às vezes nós temos a verdade e não temos o sentido real que essa verdade precisa fazer algo diferente na minha e na sua vida. Olha, sei que o momento que vivemos é difícil, todo mundo tem medo. Eu sei que não é fácil, eu perdi parentes com a Covid, minha irmã, vocês sabem como foi. Mas a Bíblia diz que nós precisamos pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. E aí a verdade que liberta está em João 8,32, que eu e você conhecemos, que diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdadeira libertação só consiste em conhecer a verdade. Não há uma libertação completa se eu conheço somente a meia verdade. Não há uma libertação completa se eu ainda não conheço essa verdade. Mas qual verdade é esta? Porque as pessoas acham que a minha verdade pode não ser verdade para ela e que a verdade dela é outra. Porque tantas religiões que existem no mundo, qual é a igreja certa? Qual é o caminho correto? Sabe por que às vezes nós temos essas dúvidas e às vezes vemos pessoas com essas dúvidas? Porque não estudam a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus só diz que tem duas religiões: a certa e as outras são erradas. Então só há dois caminhos: o certo e o errado. Então não adianta achar que eu posso ir para o céu por qualquer caminho, porque eu só vou para o caminho certo. E a Bíblia diz quais são esses caminhos. Qual é essa verdade que eu consigo e que eu preciso conhecer? A própria Bíblia diz que nós temos 5 colunas da verdade. E que a primeira coluna da verdade nós achamos no livro de Jeremias, no capítulo 10, no verso 10. Nós não vamos abrir a Bíblia porque muitas passagens nós não vamos conseguir ler todas. Mas se você quiser anotar e depois conferir como os bereanos faziam na época de Paulo, para ter certeza do que eu estou falando realmente está na Bíblia, fique à vontade, até faço questão que você anote. Também você que está em casa. Mas no verso 10, se você pegar a revista corrigida, Almeida Revista Corrigida, vai estar escrito que o Senhor Deus é a verdade. Se você ler na revista Almeida Atualizada ou qualquer outra tradução, vai estar escrito que mas o Senhor Deus é verdadeiramente Deus. Ou seja, não está dizendo que ele não é verdade, está dizendo que ele é verdadeiro. Ou seja, então se ele é verdadeiro, ele é a verdade. E além disso, a própria Bíblia diz que esse Deus que é a verdade, ele é o único Deus que é amor. Também diz que ele é o único Deus que merece ser adorado, de acordo com Lucas capítulo 4, verso 8. E também diz que só ele pode perdoar os nossos pecados, de acordo com Marcos 2, no verso 7. Então nós precisamos acreditar nesse Deus que é a verdade, que forma a primeira coluna de sustentação da nossa fé. A segunda coluna, de acordo com João 14, o verso 6, quando Jesus promete que iria preparar lugar e viria novamente, os discípulos lhe fazem uma pergunta e ele responde: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão. Aqui Jesus já disse qual é o caminho. E ele diz que esse caminho é a verdade, porque ele é a própria verdade. E Paulo, ao escrever a carta para Timóteo, a sua primeira carta, no capítulo 2, o verso 5, diz que esse Jesus, que é a segunda coluna da verdade, ele é o nosso único mediador entre Deus e o ser humano. Olha que fantástico. E ele diz ainda que ele é o nosso advogado. E eu acho interessante esse versículo de 1 João capítulo 2, verso 1, porque o carinho que Deus tem ao expressar ao ser humano, que diz o seguinte: filhinhos, o carinho que Deus tem por mim, por você, e diz o seguinte: olha, filhinhos, tudo isso eu escrevo para que você não pequeis. Mas se você pecar, não se preocupe, você tem Jesus Cristo, um advogado no céu, que é Jesus Cristo o justo. Que lindo esse verso, uma esperança tremenda. Porque o próprio Jesus, o Filho de Deus, que é a segunda coluna da verdade, além de interceder por nós diante de Deus, ele também se coloca como nosso advogado de defesa.
E além disso, Ele também deu a sua vida e se tornou o nosso Salvador e Redentor. A terceira coluna da verdade, de acordo com a palavra de Deus, a Bíblia, que eu afirmo e continuo afirmando que é a verdade absoluta, está em 1 João 5, 6 e 7, que diz assim, ó, este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas também por sangue. E aí, continuando, ele diz assim, ó, e o Espírito é quem dá testemunho. Testemunho de quê? Que Jesus veio em água e sangue. Ou seja, ele veio através do batismo por João, que é na água, e depois pelo sangue, que é o seu sacrifício na cruz, e o Espírito Santo dá testemunho disso, e diz que esse Espírito dá esse testemunho, sabe por quê? O verso diz assim, porque o Espírito é a verdade. Ou seja, que Espírito é esse? O Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que ele é a verdade. E ainda diz mais, que ele tem uma outra função, de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Percebe que as três pessoas da divindade têm uma função a exercer para que eu e você possamos ser salvos. Jesus deu a vida para que eu possa ser salvo. Jesus deu seu único filho para morrer por mim e por você. E agora ele envia o Espírito Santo para nos convencer dos nossos pecados, para reconhecer a justiça que só há em Cristo Jesus, e acima disso, enfrentarmos o juízo e sairmos livres para a eternidade. Que fantástico! Só aqui já serviria para que a gente pudesse viver uma verdade absoluta, ao lado da divindade composta por três seres onipotente, onisciente e onipresente. Mas a Bíblia não para por aí. Ela diz que nós temos ainda mais uma quarta coluna da verdade, que está lá em João capítulo 17, o verso 17, um verso muito conhecido por mim e por você, que diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, além das três pessoas da divindade, nós temos agora a palavra de Deus também, que é a verdade. E olha que tem alguns por aí que ficam dizendo que agora nós nem precisamos acreditar mais no Velho Testamento, porque nós vivemos no tempo da graça, que é só no Novo Testamento, no tempo da Nova Aliança. Como se a Nova Aliança fosse diferente da Velha. A única diferença é que antes era o sacrifício do Cordeiro, agora foi o sangue de Cristo Jesus. Então o Cordeiro não precisa ser mais morto. Mas ainda a aliança, a base dela é a nossa obediência a Deus. Continua do mesmo jeito. No passado a aliança foi quebrada porque desobedeceram a Deus. Agora, se nós desobedecemos, também estamos quebrando a aliança. Que diferença tem da velha? A única diferença é que agora é o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e não de um cordeirinho que não só simbolizava. Mas a aliança ainda continua a mesma, apesar de falar que é nova, porque agora é baseado no antitipo e não no tipo. Ou seja, agora é no que é verdadeiro e não naquilo que era símbolo. Por isso que é uma nova. Porque agora o sangue de Cristo é capaz de nos purificar até mesmo na eternidade. Afora. Ninguém sabe o que na eternidade nem tem, né? Por isso que é eterno. Então a Bíblia, além de ser a verdade, de acordo com o Salmo 109, verso 5, ela diz que ela ilumina os nossos caminhos e é lâmpadas para os nossos pés. E ainda diz que ela, além de ser verdade, ela faz mais o quê? Ela também nos santifica. Então quando eu estudo a palavra de Deus, eu estou sendo guiado pelo caminho certo, dando uma luz para que eu saiba qual é esse caminho e tenho a minha vida santificada. Mas ela só faz isso se ela estiver aberta e eu irá estudá-la. Porque Bíblia fechada não ilumina e não santifica ninguém. A única coisa que ela faz é criar poeira, às vezes lá na estante ou onde a gente guarda, se ela estiver fechada. E mesmo se ela estiver aberta, como muitos deixam a Bíblia aberta no Salmo 91 por aí, né? Para que proteja a casa, mas não vai lá ler nenhum versículo do Salmo 91, vai proteger o quê? Deus diz que os anjos acampam ao redor daqueles que o temem e os livram. Não é a Bíblia que vai proteger, é os anjos de Deus que Deus manda para proteger. E
quinta e última coluna, que a Bíblia diz que é a verdade, está em Salmo 119, o verso 151, que diz o seguinte, que tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Ou seja, tanto os 4 primeiros quanto os 6 da segunda tábua. Então não adianta eu falar por aí, como muitos dizem, que agora eu não preciso mais guardar a lei porque eu sou salvo pela graça, como se a gente não acreditasse dessa forma, porque eu também sou salvo pela graça. Você é salvo pela graça. Ninguém nunca disse que a lei salva. Na verdade, se a gente for para a lei, a gente está condenado, né? Porque vai mostrar cada pecado que eu e você tem. Só que quando eu olho para a lei e vejo que eu sou um pecador, eu reconheço que eu preciso de um Salvador. E aí eu posso recorrer a Jesus, que morreu e me libertou. E agora eu então continuo guardando a lei, que é a verdade, porque eu estou salvo em Cristo Jesus. E aí eu passo a viver em novidade de vida. E essa novidade de vida me faz ser seguidor da lei, porque ela é o padrão da vida do cristão. Ela é uma cerca de proteção. Por isso que tudo lá começa com não. Para que Deus possa falar assim, filho, sim, agora entra logo para a eternidade. Porque você, depois de salvo, você viveu o padrão. Você reconheceu que isso era verdade, que você deveria seguir. E a Bíblia diz que essa lei, esse mandamento é um ato de amor de Deus para mim e para você. Que é o amor a Deus, por isso que Ele colocou e quer despertar em mim o amor a Deus sobre todas as coisas. Por isso que Ele escreveu os 4 primeiros mandamentos, para fazer com que eu e você expressamos o nosso amor, não tendo outro Deus, não adorando imagens, não tomando o nome de Deus em vão, e guardando o dia do Senhor, o sábado. Depois Ele diz que também nós devemos aprender a amar o nosso próximo. E quando nós amamos, nós queremos honrar o pai e a mãe, porque são as pessoas que mais amamos. E também quando nós olhamos para o nosso próximo, que nós amamos, nós não queremos tirar a vida dele. Então por isso que Deus fala, olha, não matarás. Depois fala, não adulterarás, porque nós queremos manter as pessoas puras, não levar eles para um mau caminho. Então amando o próximo, nós queremos que eles sejam puros. Também nós não queremos tirar nada, nem roubar de ninguém, furtar nada de ninguém, porque nós amamos o próximo. Nem falamos mal da vida dele. E muito menos cobiçamos aquilo que pertence a ele. Porque nós o amamos. E é isso que Deus quer que nós fazemos. Eu acho interessante que quando nós falamos que tudo isso, então eu posso fazer porque a lei foi abolida. Não, não pode, porque isso aí está valendo. Então por que o 4º mandamento não está valendo? A Bíblia diz, quanto que é 10 menos 1? A Bíblia diz que é 0. A Bíblia diz que é 0. Está lá em Tiago 3, o verso 10. Aliás, 2, o verso 10. Aquele que tropeçar em um só mandamento é culpado de quanto? De todos. É só em um que você tropeça, o resto vai de incluir. Você quando tropeçou na lei. A lei não é composta por um só mandamento, é por 10. E nós vemos as pessoas dizer que agora essa lei não é mais válida, mas aí quando você vai, então eu posso matar? Não, não pode. Que lei então que foi abolida? Só o sábado? Então, pera lá. Se o sábado não é uma lei, é um mandamento só. Então, por que só ele foi abolido? O interessante é que todos os outros mandamentos, vocês já repararam que quando começa com não ou... E é algo que é fácil de entender, mas quando você chega no sábado parece uma coisa assim, aleatória. Pera lá, por que tem esse mandamento aqui? É algo totalmente diferente, é mais complexo. Você já reparou que lá no Éden também tinha um monte de árvore? E Deus falou, pode comer de tudo, só dessa aqui que não? Você já reparou que o sábado exige exatamente uma adoração ao verdadeiro Deus? E depois as pessoas dizem que não terás outro Deus diante de mim e quebram o 4º mandamento, que está dizendo que é esse Deus que é o único digno de toda adoração. Que verdade é essa que estão pregando? Por isso que a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e ela vos libertará. E essa liberdade não é atingida por qualquer coisa. Quando uma pessoa então, depois de tudo isso, o que eu e você reflitamos agora?
E aí você responde, se quiser, claro. Quando uma pessoa conhece a Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Bíblia, os 10 mandamentos, ela será totalmente liberta? O que vocês acham? A Bíblia diz: se conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então, se eu conheço toda essa verdade, eu vou ser liberto? Sim ou não? Vamos ver se a gente é liberto mesmo? Alguém que conheceu tudo isso, toda a verdade, mas também não foi liberto. E essa pessoa é o diabo. Ele conheceu toda a verdade de Deus. Será que ele conheceu? Vamos ver. Ele conheceu Deus? O papel dele era servir o próprio Deus lá no céu. Ele era o querubim cobridor, ou seja, ele era o que servia a Deus no trono, diante do trono de Deus. Ele conhecia Jesus? Foi porque Jesus foi constituído filho de Deus, que foi rebelião, porque ele queria o lugar de Jesus. Como é que a criatura podia tomar o lugar de Deus? Só ele para pensar agora nisso. E o Espírito Santo? Aliás, tem muita gente que pensa assim agora, né? Porque ele já conseguiu fazer com que as pessoas pensem assim também. Ele conhecia o Espírito Santo? Com certeza. Ele conhecia a Bíblia? Conhece ou não? Conhece. Se juntar eu e vocês, todos que estamos aqui, mais os que estão nos vendo pelas redes sociais, não tem o conhecimento que o diabo tem da Bíblia. Ele conhecia os 10 mandamentos? Sim. Por isso que ele está pondo na cabeça das pessoas que o quarto mandamento não tem serventia. Porque ele não importa as outras coisas. Ele está preocupado com o quarto, porque o quarto mandamento diz qual é o verdadeiro Deus que precisa ser adorado. E a briga toda é por adoração. E a confusão toda do grande conflito é por adoração. Ele quer a adoração que é devida a Deus para ele. Lembra que a tentação lá no deserto de Jesus, a terceira tentação não foi por adoração? Então concluímos que o inimigo conhece toda a verdade, né? Mas então eu pergunto, por que ele conhece toda a verdade e ele ainda é o diabo? Por que ele não é convertido então? Por que ele não tomou a decisão de ser batizado e ser liberto? Porque a Bíblia diz, ó, quem crê e for batizado será salvo. Por que alguém conheceu toda a verdade e ainda se tornou o maior inimigo de Deus? João 8,44 diz o seguinte: porque jamais se firmou na verdade. E a Bíblia diz o seguinte, que quando ele fala da mentira, ele fala dele mesmo, porque ele é o pai da mentira. Exatamente o verso 44 do capítulo 8. E você? Reflita agora comigo. E você conhece toda a verdade? Você está firme nessa verdade? Você é amigo ou é inimigo dessa verdade? Não precisa responder, você só pensa se realmente é. Você sabia que ser membro da igreja adventista não te garante que você vive toda a verdade? Porque ser membro da igreja adventista não é certeza de morar no céu. Apesar de eu ter certeza que a igreja adventista é a única igreja verdadeira na terra, de acordo com as características bíblicas da igreja verdadeira. É a única que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. É a única que encaixa em todas as perspectivas e características de uma igreja que segue a palavra de Deus. Não estou dizendo que as outras não têm verdade, não é isso. Mas eu estou dizendo que aqui é a única que tem a verdade completa. E eu não tenho medo de dizer isso. E eu tenho certeza do que eu estou falando, porque está na Bíblia. A Bíblia não diz o nome, mas dá a característica. E quando você vai pesquisar as igrejas e ver todas as doutrinas e o que acreditam, é a única que acredita do que a Bíblia está falando. E somente a Bíblia é a nossa regra de fé. Somente a Bíblia. E as pessoas falam que a gente fica seguindo o que Ellen White fala. Até às vezes seguimos. Por quê? Porque nós entendemos que o que ela escreveu está de acordo com a Bíblia. E ela mesmo diz o seguinte: olha, se você tiver que escolher entre a Bíblia e o que eu escrevo, joga o que eu escrevi fora e fica com a Bíblia. Joga o que eu escrevi fora. Isso eu estou acrescentando, né? Para dar uma ênfase maior. Mas ela diz, ó, deixa o meu de lado e fica com a Bíblia. Meu amigo, eu quero dizer para você que a verdade é a única que liberta. Mas eu não posso apenas ter o conhecimento.
teórico, eu preciso ter a prática dessa verdade. Porque se eu conheço a verdade, mas não a pratico, eu estou como o diabo. Conhecedor, mas não praticante. É forte isso, e isso me faz pensar, será que eu estou colocando em prática essa verdade que conhecemos e professamos? Deus quer que você conheça toda a verdade e seja liberto. Mas a questão é, quem era Satanás então? Satanás era um anjo de luz, o porta-voz de Deus, tinha um cargo muito importante no céu. E por alguma razão ele não se firmou nessa verdade, e ele então conseguiu manipular a terça parte dos anjos e se tornou inimigo de Deus. E por causa disso, ele então criou uma estratégia de pegar essa verdade e jogar por terra. A estratégia dele era pegar essa verdade e jogar por terra. Essa verdade que nós acabamos de conhecer, ou aliás, de relembrar, porque eu tenho certeza que você conhece. E aí, Daniel 8,12 diz que ele tentou e deitou a verdade por terra, e a Bíblia diz, e o que fez, prosperou. Então, peraí, ele pode jogar Deus por terra, Jesus por terra, o Espírito Santo por terra, a Bíblia por terra, e os mandamentos por terra? Não é isso que está dizendo. Ele está dizendo que quando ele está prosperando, porque ele está conseguindo jogar por terra, é na vida do ser humano. É o ser humano que, apesar de conhecer a verdade, prefere viver uma outra verdade, que adapte com o seu estilo de vida. As pessoas hoje vão para a Bíblia com um pensamento já firmado, e aí quando eu leio um texto que não condiz com aquilo que eu quero viver, eu digo, não, esse aqui não precisa, eu vou ler esse aqui, aí, esse aqui pode fazer. Como se não fosse eu que tivesse que adaptar ao sistema bíblico, mas a Bíblia que tem que adaptar ao meu sistema. E aí eu só sinto muito, né? O diabo tem trabalhado de maneira sutil. E tão sutil que ele usa outros instrumentos. Porque se ele chegar aqui e falar para mim e para você, olha, eu sou o diabo e que agora em diante você não vai mais acreditar na verdade inteira. Você não vai guardar os 10 mandamentos, você não vai mais acreditar em Deus, você vai adorar a mim. Você ia fazer o quê? Ia sair correndo. Você não ia ficar aqui de frente dele e falar, não vai. Quem somos nós para inventar ele? Sozinho, por nossas próprias forças. Quem somos nós? Se fosse fácil, nós não pecávamos mais, né? E ele, por causa da insistência, da tentação que ele coloca sobre nós, nós ainda pecamos, porque temos a tendência para o mal. Mas ele chega e fala, olha, eu sou o diabo, estou aqui tentando você, agora você vai cair. Não, porque se ele falar isso, você não vai cair. Você vai fugir dele. Mas então ele usa pessoas e outras pessoas para enganar você e eu. E Satanás então não pode jogar essa verdade por terra, mas a sua estratégia, ele tenta por meio de mentiras e enganos conduzir a verdade, aliás, confundir a verdade, para que as pessoas se afastem dessa verdade que conhecemos. Por isso que eu e você precisamos pregar a tempo e fora de tempo, para que as pessoas conheçam essa verdade. E como que ele fez? Ele mudou então a verdade por mentira, fazendo com que as pessoas adorem a criatura em vez de adorar a Deus. Está lá no livro de Romanos, capítulo 1, verso 25, onde ele então muda. Mas como ele fez isso? De acordo com Apocalipse 17, o verso 3 a 6, ele mostra então essa estratégia. Ali está descrito através de alguns símbolos. Uma mulher prostituta que estava sobre uma besta escarlata. Essa besta tinha 7 cabeças, 10 chifres. A mulher estava adornada com ouro e joias. Tinha um cálice na mão, cheio de abominação, imundícia e prostituição. Seu nome, a Bíblia diz que era Babilônia, a mãe das meretrizes e abominações. E diz que essa mulher estava embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. E aí você fica pensando, mas como é que é isso? O que isso significa? Ou seja, a Bíblia está dizendo agora que Satanás então mudou o culto verdadeiro por uma falsa forma de culto. Que agora, além de ensinar, de trazer o ensino enganoso quanto ao plano da salvação e ao ministério mediador de Cristo, dizendo que agora temos santos e temos agora também Maria, mãe de Jesus, que intercede por nós, inclusive estão até mesmo nas orações da igreja romana, que diz, Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Como se ela pudesse interceder. Eu nunca vi um morto lá no cemitério conseguir interceder por nós, né? Só Jesus, porque ele está vivo.
E tudo isso que ele está fazendo é por meio de uma igreja. E posteriormente por meio de outras igrejas. E diz que essa primeira igreja é a mãe das meretrizes. Que simboliza então isso. A mulher prostituta simboliza uma igreja infiel a Deus. De acordo com Efésios 5, 23 e 32. Porque 5, 23 vai falar sobre o relacionamento marido e mulher. Mas lá no verso 32 Paulo afirma que tudo isso que Deus estava falando anteriormente, estava falando no sentido para a igreja. Então, ou seja, a mulher é uma igreja. Quando fala mulher prostituta, é aquela que é infiel a Cristo. Uma igreja infiel. As 7 cabeças, de acordo com Apocalipse 17, verso 9, diz que essas 7 cabeças eram 7 montes ou 7 colinas. E quando nós vamos para a geografia, nós entendemos qual é essa região. E quando você vai para a região de Roma, está ali 7 montes, 7 colinas, onde cerca a cidade de Roma. E os 10 chifres são 10 reinos na Europa, né? Na época da Idade Média. A besta, de acordo com Daniel 7, 23, era um poder poderoso, um reino poderoso que viria. Abominação, imundícia e prostituição. O que quer dizer então abominações? De acordo com Apocalipse 21, 27. Provérbios 28, 9 diz que a abominação é fugir da lei de Deus. Isso é abominação a Deus. Imundícia é o mesmo que idolatria, de acordo com o profeta Ezequiel no capítulo 36, verso 25 a 28. E a prostituição é, de acordo com Romanos, o texto que nós já dizemos, é a mudança da verdade para a mentira e a adoração à criatura e não a Deus. Isso é, então, o que significa cada um disso. E Babilônia, nós vimos na historinha da adoração infantil sobre Babel. A torre de Babel foi quanto quer dizer, Babel quer dizer confusão, Babilônia a mesma coisa. Nós sabemos que as pessoas iriam ali construir uma torre para ficar livre, talvez não confiando mais na promessa de Jesus, que falou que não destruiria mais a terra com água, mas vai que Deus resolve, né? Então vamos construir uma torre que toca no céu, porque depois a gente sobe, vai ficar lá em cima, e aí está tudo junto. Sabe o que isso representa? A salvação pelas obras. Ele estava querendo ser salvo por aquilo que eles construíram. E não confiando na promessa de Deus, que tinha dado o privilégio de ter sido salvo das águas do dilúvio através da arca. E Noé pregou 120 anos e apenas 8 pessoas se converteram. Noé e sua família. E aí Deus tinha mandado construir a arca para encher de gente. As pessoas não quiseram, Deus colocou os animais lá dentro. Então, né? Adornada com ouro e joias. Os ouros e as joias quer dizer uma corrupção religiosa, de acordo com Atos 8, verso 20. Mãe das meretrizes e abominações. Meretriz quer dizer uma igreja caída. Verso está lá em Efésios 5, 23 e Apocalipse 17, 5. Abominação nós já sabemos o que quer dizer, né? Que é afastar da lei. Embriagada com o sangue dos santos, esta igreja falsa, que tinha mudado a forma correta de culto, agora ela impõe na época da Inquisição. Mataram muitos cristãos naquela época. E muitos sangue de inocentes foram derramados. As pessoas vendiam até lote no céu nessa época. Aí como eles não sabiam como é que estava o loteamento, acabavam vendendo um monte de lote repetido, né? Um monte de dono do lote. Como se eles fossem dono do céu. Mas aí nós sabemos relatos da história onde Wycliffe, John Hus, foi morto nessa época. Morto, queimados vivos em praça pública. E o relato diz que John Hus cantava em adoração a Deus enquanto era queimado vivo, pelo privilégio de poder morrer e perder a sua vida por Cristo Jesus. Eu e você, teríamos coragem de dar a nossa vida por Jesus? Mesmo diante da morte, nós continuaríamos fiéis à verdade que cremos? Nós já paramos para pensar e refletir sobre isso? Como tem sido a nossa vida cristã? Será que verdadeiramente, apesar de conhecermos essa verdade, estamos praticando verdadeiramente essa verdade? Será que se nós perdermos a vida por causa dessa verdade,
também cantaríamos louvor e adoração a Deus pelo privilégio de perder a vida por causa dessa verdade? É algo sério que nós devemos refletir, porque Jesus em breve virá. De que lado estaremos quando Ele voltar? Porque não há meio termo, irmãos. Não há meio termo. Não adianta falar, não, eu vou ficar aqui no cima do muro, mas o muro já é do inimigo. Não há meio termo, ou é 8 ou é 80. Não dá para falar, não, vou viver uma vida aqui mais ou menos. Por isso que Deus fala lá em Apocalipse 3, né? Verso 14 em diante, no período de Laodiceia. Eis que tu é morno, Oxalá fosse frio ou quente. Mas porque é morno, estou a ponto de quê? De vomitar da minha boca. Ou seja, eu não posso viver um cristianismo morno, eu preciso viver um cristianismo quente. O cristianismo morno, frio, é aquele que já está perdido mesmo. E o morno é aquele que acha que está salvo, mas está perdido. E o quente é aquele que realmente está salvo, mas não tem certeza ainda que está salvo e continua cada dia mais lutando para viver conforme a vontade de Deus. E o convite de Deus é que quando a terra for iluminada pela glória de Deus, e essa glória, sabe o que é? É essa luz da verdade que nós conhecemos, forem pregados e outros sinceros conhecerem isso, então as pessoas vão sair do erro. E então vai cumprir a profecia de Daniel 8, 18, verso 2, que diz, caiu a grande Babilônia. Porque agora as pessoas, toda a mentira que foi professada com tom de verdade, foi desmascarada pela verdadeira mensagem da verdade. E as pessoas agora que estavam sinceramente por não conhecer essa verdade, ao conhecer, sairão de lá também cumprindo a profecia de Daniel 18, verso 14, que diz, sai dela, povo meu. Então a igreja romana é uma mistura de paganismo, espiritismo e cristianismo. E o vinho está prostituído, que Satanás usa para embriagar e confundir as pessoas com as falsas doutrinas. E através deste poder religioso e político, que o diabo pretende alcançar seu objetivo de jogar a verdade por terra. Ele tem ou não tem conseguido? Tem. Por isso que a Bíblia diz, e ele prosperou. Porque as pessoas têm acreditado mais naquilo que lhe convém do que naquilo que é preciso. E o conselho de Deus para que essas pessoas, ao conhecer essa verdade, é que saem dela. E Apocalipse 17 então nos revela que o diabo usou a igreja romana e suas filhas, as igrejas que saíram dela, e ainda a chamam de Babilônia, e que tem deles que nem querem passar perto, misturando então a verdade com a mentira. E muitos por aí aceitam qualquer pregação e na hora do desespero aceitam e seguem qualquer religião. E eu quero dizer para as pessoas que nos assistem nas redes sociais que cuidado, porque não é qualquer religião e não é qualquer pregação que serve para a minha salvação e a minha libertação. Nem tudo que reluz é ouro. E nem tudo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. As pessoas vão chegar para Jesus, nós fizemos tantos milagres, expulsamos demônios em teu nome. E Jesus vai falar para eles o quê? Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então não basta só falar de Deus, precisa viver a verdade de Deus. Então por isso que eu digo, há um só caminho, e as pessoas às vezes não querem, porque é difícil. A Bíblia diz que ele é estreito, e poucos passaram por ele, porque é difícil. Se fosse fácil, a grande maioria salvaria. Mas as pessoas não querem sair da zona de conforto, e às vezes enfrentar dificuldades por causa de Jesus. Quando pessoas choraram por ser queimadas em praça pública, pelo privilégio de morrer por Jesus, outras pessoas abandonam a verdade, porque não querem pagar o mesmo preço. Você saiba então que Satanás quer enganar tanto você quanto eu. Jesus, você não será enganado em nome de Jesus, porque agora você conhece a verdade e vai se firmar nessa verdade. Há muitos que conhecem essa verdade, mas não se firmam,
porque são instrumentos do inimigo para afastar as pessoas dessa verdade. Mas hoje, eu e você não vamos ser como o diabo, mas vamos ser como Jesus Cristo, que vivemos essa verdade e professamos e testemunhamos dela e a praticamos em Cristo Jesus. Você só encontrará libertação se aceitar toda a verdade e se firmar nessa verdade. Isso significa, sabe o quê? Entregar o coração a Jesus e permitir que Ele guie a nossa vida. Quer você entregar a vida a Jesus por completo? Quer você praticar essa verdade e viver completamente essa verdade? Não importa as circunstâncias. Quer você praticar e não ser só conhecedor, mas praticar e ser firme nessa verdade, propagando essa verdade para que as pessoas, ao ouvir o chamado de Deus, saia dessa confusão de doutrinas falsas que tem por aí, para que elas também possam ser salvas? Se é esse o seu desejo nessa manhã, quero convidar você a se colocar em pé nesse momento e convidar você para cantarmos o hino 150, que mesmo diante da dificuldade nós possamos permanecer firmes e nunca desistir, porque Cristo em breve virá. Tudo bem, nós escuta só o ó, tá bom, né? Porque esse hino 150 é fácil de cantar. Então, eu e você só precisamos entender que nós só somos libertos quando nós firmamos nessa verdade e a praticamos. E não seja só conhecedores, mas que nós possamos permanecer firmes no caminho do Senhor, praticando e vivendo essa verdade. Senhor nosso Deus, nós já conhecemos toda essa verdade contida na Tua Palavra, mas não adianta só conhecermos, Pai de amor, queremos também praticar essa verdade. Que o Teu Santo Espírito então nos capacite a isso, porque a Bíblia também diz que é o Senhor que efetua em nós tanto querer como cumprir, como efetuar. Então queremos viver completamente essa verdade. Não só ouvir essa verdade, mas que a nossa vida possa ser uma luz para as outras pessoas,
para que quando o quarto anjo convidá-la a sair dela, povo meu, eles possam sair sinceros e ingressar junto a essa verdade. Para que essas pessoas também possam, Pai de amor, ser salvos para o teu reino e viver a eternidade ao nosso lado e também ao teu lado. Pai de amor, continue com teus filhos que às vezes que estão nos leitos de hospitais. Não sabemos quais são as doenças e os problemas que enfrentam, mas eles são teus filhos. Sabemos que o Senhor os ama. Faça a tua vontade na vida deles, porque nós queremos que eles sejam restaurados à saúde, mas o Senhor sabe o que é melhor. Então, Pai de amor, que a tua vontade se faça na vida deles. Mas uma coisa nós precisamos entender, que isso possa ser conduzido à nossa mente pelo poder do Espírito Santo. Que o mesmo Deus que tem o poder de curar, se quiser, Ele pode. Mas se não quiser, esse mesmo Deus tem o poder de trazê-lo novamente à vida, para que nós possamos abraçá-lo e junto encontrar contigo nas nuvens. Que nós podemos, mesmo diante da dificuldade, continuar servindo a Ti, vivendo conforme a Tua vontade e propagando a Tua mensagem a tempo e a fora de tempo, para que outras pessoas possam ser alcançadas para o Teu reino. Leva-nos em paz aos nossos lares, mas nos incomode para estarmos aqui novamente amanhã às 19 horas nos cultos de louvor e adoração. E também nos incomode para estarmos aqui nas quartas-feiras nos cultos de oração, para que nós possamos alcançar mais de Ti, o poder do Espírito Santo, para que nós possamos vencer cada dia mais. Porque nada pode nos afastar do Teu amor, nada. Mas o Senhor quer que nós sejamos mais que vencedores. Amém. Então, por favor, faça isso na nossa vida. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Lembrando os irmãos que amanhã nós temos nosso culto às 19 horas. Todos estão convidados. A saída organizada pelo nosso diácono e o pastor